Tudo bem? Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 11. Vamos à leitura. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façamos morrer tudo o que pertence à natureza humana de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por todas as pessoas que estão aqui, Pai, reunidas em Teu nome, para ouvir a Tua palavra, Pai. Já cantamos louvores a Ti, já declaramos em forma de música, Pai, a nossa adoração ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória, e que agora o Senhor possa me usar apenas como uma ferramenta que de fato eu sou, Pai. Que não venha nada do meu coração, mas que venha do Teu coração, pois o Teu Santo Espírito nos liberta, nos cura. Eu não tenho nada para oferecer para ninguém, mas sou apenas uma ferramenta nas Tuas mãos. Então que o Senhor fale aos nossos corações e que a Tua igreja seja edificada pela Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, né? Praticamente aí no ano 60, 61 aproximadamente da era cristã. Paulo, ele provavelmente estava em Roma quando escreveu essa carta, acompanhado do seu amigo Timóteo. Paulo, ele nunca foi à igreja de Colossos, é uma coisa interessante. Foi a única igreja que Paulo nunca esteve lá. Paulo nunca visitou os irmãos de Colossos. O fundador dessa igreja foi amigo de Paulo, Epáfras, que era companheiro e partilhava do ministério com Paulo. Porém, Paulo, através de seu grande amigo Epáfras, que havia fundado essa igreja, se preocupava com a vida da igreja, se preocupava com os irmãos, e escreveu essa carta para ser lida à igreja de Colossos por Epáfras. Paulo não foi lá e deu essas instruções pessoalmente aos irmãos. A intenção de Paulo ao escrever essa carta é ressaltar a supremacia de Cristo para aqueles que creem em Jesus. Por quê? Como era uma igreja com muitas pessoas gentios, mas também com muitas pessoas que vinham do judaísmo, o judaísmo estava entrando dentro da igreja com as suas práticas e costumes religiosos. Os irmãos estavam sendo julgados e muitas vezes até interpretados de uma forma errada quando não cumpriam o que o judaísmo pedia. O judaísmo, ele estava entrando dentro da igreja, aquele que não cumprisse os seus costumes, praticasse as suas festas, comesse as comidas ou as bebidas que os judeus comiam, e muitas eles se abstinham, a pessoa era considerada mais pecadora que a outra, e isso estava contaminando a cabeça do convertido a Cristo, que não entendia o porquê ele teria que cumprir todos esses processos que é do antigo judaísmo, e o que Cristo mudou nisso, o que Cristo mudou na vida desses irmãos. Então Paulo, ele escreve essa carta especialmente para lembrar os irmãos que Cristo, ele tem a sua supremacia na nossa vida e que ele é suficiente para o cristão. Paulo, ele escreve para que os irmãos não fiquem presos ou amarrados a costumes religiosos, presos ou amarrados a costumes da antiga ordem, do Antigo Testamento.
Então Paulo ele orienta os irmãos por crendices e regras que estavam sendo postas na igreja. O primeiro ponto nós lemos no primeiro versículo que diz que, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Esse versículo começa com a palavra portanto. E esse portanto indica uma fala anterior do capítulo 2. E nós vamos recordar alguns versículos do capítulo 2, onde Paulo fala exatamente o que eu disse aqui na introdução. Paulo diz no versículo 8 do capítulo 2, o Rafa vai projetar para a gente: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Era exatamente isso que estava acontecendo. Pessoas com as suas filosofias e crendices colocando jugo sobre as pessoas, e as pessoas estavam dando mais importância para o externo do que para o interno. Paulo ele continua no versículo 16 do capítulo anterior: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Entendendo que o sábado ele era um dia guardado pelo judeu, e é guardado pelo judeu até hoje. E isso estava sendo imposto aos irmãos que já eram crentes em Cristo. E isso Paulo se incomoda e orienta os irmãos a não caírem nisso. No versículo 21 e 22 ele continua dizendo: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse a eles, se submetem às regras? Não manuseie, não prove e não toque. Então a igreja estava vivendo num misticismo religioso, estava vivendo num sincretismo religioso. De acordo com alguns costumes judaicos, um judeu ele não poderia se assentar na mesma mesa de um publicano ou um pecador, julgado pecador pelo judaísmo, e muito menos tocar no mesmo talher ou no mesmo copo que um publicano, porque senão ele se tornaria impuro. E era isso que estava sendo passado para a igreja: olhem, fiquem longe dos publicanos e fiquem longe dos pecadores. Vocês vão se tornar um povo impuro se ficarem andando ou se relacionando com pessoas desse tipo. Então estava havendo ali uma exclusão do resto do povo. A igreja ela estava monopolizando ali entre eles. E não estava olhando para fora e não estava cumprindo o propósito que era espalhar o evangelho e fazer missões. Por isso que Paulo bate muito nessa tecla. E ele termina dizendo no versículo 14 do antigo capítulo: e Cristo, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. Então Paulo ele diz que Cristo é superior a todas essas crendices. Cristo ele é soberano e é supremo sobre todas essas coisas. Ele pregou na cruz toda a nossa dívida. Não somos mais devedores, somos livres, porque Ele nos libertou através da cruz. Os irmãos eram livres, mas estavam se comportando como prisioneiros. Os irmãos tinham liberdade, mas se comportavam como alguém que estava aprisionado a costumes religiosos, dando mais importância para o externo, ou para o que as pessoas viam, do que para o interno, coração. Paulo também diz no capítulo anterior, eu não coloquei esse versículo, no último versículo, diz que essas coisas não são capazes de santificar ninguém ou refrear a carne, o impulso da carne. As pessoas se preocupavam tanto em guardar o sábado, não comer determinados alimentos, não se relacionar com gentios ou pessoas que não faziam parte ali da igreja. Estavam se preocupando tanto com costumes. E Paulo lembra: olha, essas coisas não vão fazer vocês se santificarem com Cristo. Não vão fazer vocês refrearem o impulso da sua carne. Não é isso que está valendo, não estamos falando disso mais. Estamos falando de algo maior, que é Cristo. Voltando para o nosso texto, pelas razões que nós falamos acima, ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo diz, olha, já que vocês estão dizendo aí que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, e já que vocês abandonaram o judaísmo e agora vocês são cristãos, pensem nas coisas que são maiores que essa.
Abandonem essas coisas terrenas, porque todas essas coisas que são colocadas como jugo sobre vocês são apenas coisas terrenas, filosofias vãs e humanas, e não parte de Cristo. Pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto, na nossa morada do céu. Pensem em coisas que realmente te santificam. Pensem em coisas que realmente vão te fazer dar frutos aqui nessa terra. Deixem a antiga ordem para trás. Olhem para frente, vocês são livres. Não permitam que ninguém vos escravize. Não permitam que dentro da igreja vocês sejam amarrados por dogmas e doutrinas que não são de acordo com a palavra de Deus, e sim com costumes humanos. Paulo ele diz que para os irmãos não deixarem ninguém vos escravizar pelo que comer, o que beber, ou festas. Paulo ele está citando ali coisas que eram muito decorrentes ali, e os irmãos estavam sofrendo através disso, né? Paulo, obviamente, soube de tudo que estava acontecendo em Colossos por Epáfras, que foi visitar Paulo, e Paulo, então, ele acaba escrevendo acerca desse assunto. E alguns alimentos, eles eram considerados impuros na cultura judaica daquela época. Alguns não, mas muitos. Como carne de porco, como carne de camelo, como carne de coelho, como qualquer fruto do mar, exceto peixes com escamas. O judaísmo, e isso foi tirado de filosofias humanas, não foi algo que é determinado por Deus, isso daí foi coisa que eles mesmos se absteram. Olha, não comam isso, não comam aquilo, se abstenha desse tipo de alimentação, como se o tipo de alimentação tornasse alguém mais puro ou menos puro. Ou falando para os irmãos, olha, comam determinadas coisas que vocês vão ser mais crentes ou menos crentes. Vocês entenderam o teor do problema que estava acontecendo? E Paulo vem para quebrar todo esse misticismo. Algumas festas que Paulo cita, festividades religiosas dos judeus, né, ou comemorações, a guarda do sábado era muito importante. Nós vemos muitas passagens onde Jesus era questionado por que ele curou e fez em sábado. Tem a festa Yom Kippur, que é uma data marcada para o arrependimento dos judeus. A festa das cabanas, que é uma comemoração dos judeus sobre os 40 anos de proteção de Deus no deserto. Tem também a Páscoa judaica, que é a comemoração da saída da escravidão do Egito depois de 400 anos. Então todas essas religiosidades, festas religiosas, faziam e ainda fazem parte do calendário judaico. São festas de extrema importância para eles, exclusivo para eles. Tirem isso da cabeça de vocês, vocês não serão melhores ou piores se participarem ou não. Querem participar, amém, mas que isso não seja obrigatório para a igreja. Era isso o que Paulo estava dizendo. Ele diz que nós não devemos ficar com a nossa mente enraizada para coisas desse mundo. Todas essas coisas são coisas desse mundo. Olha, já que vocês, Paulo diz, já que vocês, ou se vocês realmente são crentes em Jesus, olhem para as coisas do alto. Não olhem para as coisas terrenas. Chega de misticismo, chega de religiosidade. Olhem para Jesus, que é supremo sobre todas essas coisas. Olhem para as coisas de Deus. Se for para olhar para essa terra, que seja olhada a obra de Deus nessa terra. Que você empregue a sua vida nas coisas de Deus aqui dessa terra. Que na verdade só está aqui nessa terra, mas são coisas do alto. E infelizmente, irmãos, hoje nós vemos também muito misticismo religioso por aí dentro das igrejas. Infelizmente hoje, também existem muitas coisas, muito misticismo atrelado ao cristianismo ainda hoje. Vemos pessoas ungindo objetos, tornando esse objeto mais ou menos valioso ou mais ou menos precioso, como se isso fosse fazer diferença na vida de um cristão. Vemos jejum sendo ensinado e empregado de formas erradas aí fora, que mais parecem dieta do que jejum. Nós vemos pessoas que se dizem crentes, mas que têm que renovar a sua libertação de tempo em tempo. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse o quê? Eu sou o caminho,
Então aquele que conhece Jesus não precisa ficar renovando a sua libertação como se fosse uma carteira de motorista. Porque Cristo, Ele é supremo sobre todas essas coisas. Deixamos de ser escravos do pecado para nunca mais voltarmos ao jugo do pecado. Deixamos de ser escravos do pecado para olharmos para as coisas do alto, porque Ele é o nosso libertador. A obra de Cristo na cruz foi suficiente para nos salvar de uma vez por todas. Certa vez o pregador Hernandes Dias Lopes disse que a maior demonstração que uma pessoa realmente é convertida está ligada ao que ela mais dá importância na sua vida. E apenas os verdadeiros crentes darão mais importância para o céu do que para a terra, pois lá é sua morada eterna. Somente os verdadeiros crentes pensarão e desejarão estar na glória dos céus, porque é a nossa pátria lá em cima. Amém? A Bíblia não diz que nós somos forasteiros aqui? Nós estamos de passagem. Eu sempre digo, aquele que tiver muita saúde e Deus abençoar e permita que viva 100 anos. E ainda é raro de nós vermos hoje pessoas com 100 anos de idade, né? Não é tão comum. E lá nós passaremos toda a eternidade. E muitas vezes nós ficamos enraizados aqui, olhando para cá, como se não tivesse algo infinitamente superior do que este mundo. Sei que nós vivemos coisas aqui nesse mundo que nos aborrecem. Nós vivemos um momento no país conturbado. Irmãos, mas a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é lá em cima, na Nova Jerusalém. Continuando no versículo 3 e 4. Paulo continua. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Se nós morremos para o mundo e fomos trazidos para a vida com Cristo através dele, pois em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em transgressões e em pecados. Estávamos mortos. Não é isso? Mortos. O que é um morto? Um morto. Né? Não faz nada. É um morto. Não sai dali. Não pode fazer nada. Ele está morto. A Bíblia diz que Lázaro morreu. Um amigo de Jesus. Jesus chega depois de 4 dias. O corpo até cheirava mal. Lázaro poderia sair sozinho dali? Ele poderia tirar as faixas, puxar a pedra para o lado e sair? Ele precisou de quem? De Cristo. Então, se nós, assim como Lázaro, fomos ressuscitados para uma vida com Cristo, então devemos olhar para as coisas do alto, lá de cima. A Bíblia diz, nesse versículo, que a nossa vida, para aqueles que já ressuscitaram com Cristo, a nossa vida está escondida em Deus. Escondida nesse texto, no texto original, dá o sentido de estar segura. Nada pode tirar, está garantido. Não é ser cristão, não é jogar na loteria, quem sabe eu vou para o céu, quem sabe dá certo. Não. É a garantia que nós temos de receber a herança, porque a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Nós temos essa segurança. Portanto, independente do momento em que nós vivemos, independente das suas preocupações, independente do que você pense ou tenha por problema, a sua vida está segura nas mãos de Deus. Você não é um filho por aí andando de qualquer jeito sem rumo, você tem um pai, e esse pai já preparou uma morada para nós. E nós iremos para lá. É a nossa garantia. A Bíblia diz que após ouvirmos a palavra da verdade, tendo nela crido, foste selado o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança em Cristo Jesus. É a garantia. Somos salvos. Garantia. O que é uma garantia, irmãos? Uma garantia. Vamos lá. Certeza.
Você vai comprar alguma coisa, você quer uma garantia. Garantia de 1 ano, sei lá, de alguma coisa. Você sabe que você, por aquele período, você está ressarcido caso aconteça alguma coisa com o produto, sim ou não? Mas a nossa garantia, ela é eterna. Não vai acontecer nada com a sua salvação, porque ela está escondida nas mãos do Todo-Poderoso. Não depende de você, depende dele, com a sua mão forte e poderosa, como o pastor disse, da mão direita, a mão forte de Deus. E Paulo diz que quando Cristo voltar e se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele na sua glória. Nós também estaremos naquele dia, nós seremos manifestados como Filho de Deus, a noiva do Cordeiro. Em Apocalipse 21, 4, João diz um pouco sobre aonde nós vamos morar. Porque Deus, além de te salvar, Ele já falou que você tem uma morada lá nos céus, e Ele diz como é essa morada lá no céu. E Ele diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma forte voz que vinha do trono dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a nossa herança. Entendeu o que é pensar nas coisas do alto? Coisas que são infinitamente superiores ao que nós vivemos aqui? João diz em outro texto que ele passeou, ele viu a cidade santa e ele não encontrou o templo. Ele não viu templos lá na cidade santa, como nós temos aqui. Porque agora o próprio Deus viveria no meio do povo. O próprio Deus viveria e caminharia no meio do teu povo, na grande e nova Jerusalém. Essa é a nossa herança. Nada pode tirar isso de você. Se você realmente creu em Jesus, você creu nele e os seus pecados estão perdoados. Temos que pensar nas coisas do alto. Hoje nós vemos muitas pessoas sofrendo distúrbios psicológicos, de ansiedade, doenças que são basicamente tiradas daqui, surgem por causa daqui. Estresse, ansiedade. Será que isso não seria muito menos recorrente se nós sempre olharmos para o que está acima dos nossos problemas? Porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele garantiu a vitória. Ele não garantiu a ausência de batalhas, Ele garantiu a vitória nas batalhas. Temos que olhar para cima, um dia tudo isso vai acabar e nós estaremos no grande banquete com o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do versículo 5 em diante, a Bíblia diz: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e de suas práticas. Vocês viram que Paulo, ele chama a atenção dos irmãos de Colossos: olha, deixa essa religiosidade de lado, e eu vou dizer para vocês o que vocês precisam deixar de lado, e o que vocês precisam realmente se santificar. Vocês têm que pensar em santificação, não em misticismo religioso. Olha, deem mais valor para essas coisas que eu estou dizendo aqui. E ele diz: vocês têm que abandonar a prostituição, vocês têm que abandonar a impureza e os desejos maus, paixões e desejos maus, que provêm da nossa carne pecaminosa. Paulo diz: olha, vocês têm que deixar de lado a avareza, a ganância, que
além de ser terrível, é comparado com idolatria. Idolatria ao dinheiro, idolatria a bens. Olha, não seja avarento, seja generoso. Paulo diz, olha, vocês têm também que abandonar a ira. Vocês precisam prestar mais atenção em não cometer algo que indigne as pessoas. Vocês têm que prestar atenção em não ser maldosos, maledicentes, que é falar mal dos outros, ou blasfemar contra Deus. Olha, vocês precisam prestar mais atenção na linguagem indecente que vocês têm usado. Vocês têm que prestar mais atenção nas mentiras que vocês contam uns para os outros. Paulo termina dizendo esse versículo que ele diz que todas essas coisas não fazem parte da natureza com Cristo, da nova natureza. Então ele estava dizendo, olha gente, em vez de vocês ficarem se preocupando se vocês podem comer carne de porco ou não, parem de mentir. Em vez de vocês ficarem prestando atenção se vocês vão ir na festa ou vão guardar o sábado, não sejam avarentos. Em vez de vocês ficarem pensando se vocês podem sentar à mesa com um publicano ou um pecador, larguem a prostituição ou as purezas dos vossos corações. Vocês entenderam aonde Cristo ele toca na vida da pessoa? Cristo não está interessado na coisa externa, mas interno. O Evangelho ele transforma de dentro para fora. Então os irmãos estavam vivendo de forma externa. O que Jesus disse para os fariseus quando ele disse, olha, túmulos caiados, vocês são como túmulos caiados, lindos por fora, mas podres por dentro. Pessoas que colocavam jugo em cima das pessoas, com uma aparência de misericórdia e de piedade das pessoas, mas que negligenciavam o amor, o perdão, negligenciavam muitas coisas e tinham seu coração enterrado em pecados e maledicências, e não queriam abrir mão. O que importa é o que as pessoas veem, e não o que está aqui dentro. Para o cristão tem que ser diferente. O que importa não é o que as pessoas veem, o que importa é o que está aqui dentro. Óbvio que se aqui dentro está puro, o externo ele também vai aparecer. Se aqui dentro está voltado para Cristo, o externo também aparecerá. Mas não tem como apenas mostrar uma aparência de coisas bonitas. E quando ninguém mais está vendo, você não ser nem a sombra do que muitas vezes a gente é aqui na igreja ou na sociedade. É isso que Cristo nos chama a atenção. Certa vez, Agostinho de Hipona, importante teólogo do século IV e V, ele disse que, após a sua conversão, ele encontrou na rua algumas prostitutas com quais ele já havia se relacionado antes de se converter. E ele saiu correndo delas. E elas começaram a correr atrás dele. Eles saíram correndo delas e elas começaram a correr atrás dele. Até que uma gritou, Agostinho, espere, somos nós, as mesmas. Ele disse, eu sei, sou eu que não sou mais o mesmo. Sou eu que não sou mais o mesmo. O Evangelho, ele transforma. Não tem como uma pessoa ter contato com o Evangelho e crer nesse Evangelho e continuar a mesma coisa. O que Jesus disse para Nicodemos? É necessário que vocês nasçam de novo. Nascer de novo é necessário. Se não abandonamos a nossa velha natureza e continuamos com coisas que é da velha natureza, então nós ouvimos qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Nós cremos em qualquer outra coisa, menos crendo em Jesus. Porque é onde Jesus passa a transformação. Aonde Jesus toca a libertação. O versículo 10 e 11 diz assim: E se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento a imagem de seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Interessante a gente ver que Paulo cita a nova natureza que nós temos com Cristo e que ela é renovada pelo conhecimento. Repita comigo, conhecimento. Não é à toa que Paulo diz sobre isso. Olha, a nova natureza a quais vocês se revestiram agora, aqueles que creram em Jesus, ela é renovada pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Conhecer a Deus é a base com o relacionamento com Ele. É a base do relacionamento com Deus, é conhecê-lo. Existe como você amar alguém que você não conhece?
Alguém ama alguém que não conhece? Tem como? Nós só amamos e seguimos aquele a quem nós conhecemos, e muito bem, por sinal. Nós só amamos quem conhecemos. Em Lucas 10, 27, a Bíblia diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Amar a Deus requer entendimento sobre Ele. Amar a Deus requer conhecê-lo. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês. Nós não vamos conhecer a Deus no Instagram. Nós não vamos conhecer a Deus no WhatsApp. Nós não vamos conhecer a Deus nas redes sociais ou no Jornal Nacional. Nós vamos conhecer a Deus meditando na palavra dEle, que é a única revelação de Deus para o homem, está aqui. Paulo disse: se alguém lhes informar ou lhes pregar um evangelho diferente desse, é maldito. A revelação de Deus está aqui. Nós temos milhares de exemplares, com vários tipos de traduções. E como é que nós temos nos comportado a respeito disso? E como é que nós temos nos comportado a respeito da Bíblia? Conhecer a Deus requer leitura da Bíblia e oração. É um diálogo. Um diálogo são duas pessoas falando uma com as outras, sim ou não? Eu oro e falo com Deus e eu leio a palavra e ouço Ele falar comigo. São duas coisas necessárias na vida do cristão. Olha, em vez de vocês ficarem se preocupando com tantas coisas externas que não têm valor algum, se preocupem com o que importa. Olha, voltem para o eixo. Igreja, voltem para o eixo e olhem para Jesus. Não importa se você comeu carne de porco hoje cedo. Não importa. Olhem para o que importa, porque Cristo é supremo sobre todas essas coisas. E Paulo ainda termina quebrando um ponto muito importante. Os judeus tinham uma grande resistência em pregar o evangelho para os gentios. Os judeus não viam com bons olhos isso. Tanto é que ele foi o pregador, o missionário aí que levou a palavra para os gentios. Não o único, mas o que mais se destacou. E ele diz que nessa nova vida com Cristo, não há diferença entre ser circuncidado ou não ser circuncidado. Alguém aqui é circuncidado? Homens? Ninguém? Eu também não. Não faz diferença ser circuncidado ou incircunciso. Não faz diferença ser judeu, ser grego, ser brasileiro, ser português, americano. Não faz diferença, porque Cristo é tudo e Ele está em todos. Agora não tem mais distinção entre judeu e gentio. Agora somos um povo que crê em Cristo e é isso que importa. Chega de religiosidade barata, chega de moralismo falso. Comecem a serem transformados de dentro para fora e não em coisas externas. E a palavra hoje nos chama a atenção para isso. Como às vezes nós vivemos de aparência. Será que estamos vivendo uma coisa, apenas é uma casca bonita, mas por dentro não condiz com o que eu sou de fato? É isso que Paulo está dizendo para os irmãos. Olha, vocês são uma igreja, está tudo certo, tudo bonito. Como ele disse para a igreja de Laodiceia, João disse para a igreja de Laodiceia. Vocês dizem, eu sou rico, sou bonito, sou bem vestido, não preciso de coisa alguma. E Jesus diz, mas não reconhecem que vocês precisam de mim. Por isso ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando para a igreja, ele está falando para crentes. Olha, igreja, se vocês pararem de olhar para coisas externas, olhem para mim. Eu estou aqui à porta batendo, eu sou o centro da igreja, eu sou o cabeça da igreja. Eu estou aqui. Olhem para mim. Então, irmãos, esse texto ele nos passa algumas lições para nós refletirmos como estamos vivendo. Pois ninguém engana Deus. Nós podemos enganar as pessoas, nós podemos enganar o outro, o vizinho, mas ninguém engana Deus. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe quem nós somos. E o texto diz para nós focarmos em Cristo e ainda nos dá uma perspectiva do que há de vir.
Quantos aqui já creem que receberão a herança eterna? É uma herança garantida. Vocês já pararam para pensar por que a gente se chama de irmão? Por que eu chamo de irmão? Eu só chamo alguém de irmão se eu tenho o mesmo pai ou a mãe do que ele, certo? E nós temos o mesmo pai. Nós moraremos na mesma cidade celestial. Nós somos família de Deus. A Bíblia diz que quando nós éramos escravos, Ele nos vivificou e nós fomos adotados como filhos. Filhos por adoção, mediante o sacrifício na cruz do Calvário. Mas que nós possamos agora, com essa maravilhosa salvação a qual nós já recebemos, que possamos realmente parar um pouco para pensar se nós estamos nos preocupando mais com as coisas externas e deixando de lado o que realmente importa. Santificação, leitura da palavra, conhecer a Deus. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Ah, mas eu não entendo, mas tem traduções mais fáceis. Inclusive, se você baixar no seu celular a Bíblia, ela tem todas num aplicativo só. Mas eu não tenho tempo. Pois é, a gente arruma tempo para o que é prioridade na nossa vida, sim ou não? A gente arruma tempo para o que é prioridade. E talvez se nós não temos tempo, talvez a Bíblia não esteja nas nossas prioridades. E é isso que Paulo diz, olha, vamos olhar para o que realmente importa. Nós já somos salvos, libertos, temos uma herança maravilhosa, então vamos viver de acordo com isso. Vamos viver de acordo com